A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, da Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando a temática de eclesiologia. A revista desse trimestre tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Essa revista, no nosso trimestre, estaremos dando continuidade estudando a lição 10, lição que será estudada de forma presencial no dia 10 de março de 2024, e tem o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na lição passada nós estudamos a respeito do batismo em águas e hoje estaremos estudando a respeito da Ceia do Senhor, as duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. O textuário está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, que a gente vê já dois propósitos da ceia do Senhor, que estaremos falando mais adiante na lição. A verdade prática nos diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo vivo, A gente celebra ali lembrando do sacrifício que o Senhor fez conosco, por nós, Mas não se esquecendo de que, apesar de ter morrido, o Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte e vive para sempre. Então, não é uma celebração ali como que um funeral, lembrando da morte de Cristo, porque Cristo morreu, e como uma celebração da morte de Cristo. Não, nós celebramos, na verdade, o sacrifício de Cristo por nós, estaremos falando também dessa finalidade aí da Santa Ceia, mas sabendo que ele ressuscitou e nos garante vida eterna, nos garante a vitória sobre a morte. Não é simplesmente o fato de Cristo ter morrido que nos traz alegria, mas principalmente o fato dele ter ressuscitado, Isso nós devemos nos lembrar, e este é o motivo, de celebrarmos com alegria a Santa Ceia. A ceia do Senhor é um ritual, que nós devemos celebrar alegres, felizes, porque neste momento nós temos a certeza de que o Senhor Jesus, ele não só morreu, mas ressuscitou e nos garante a vitória. Aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 e 34, é uma leitura comum, que a gente faz aí sempre nos cultos de ceia, e que os irmãos também venham a ler aí novamente, para estar por dentro, do que estaremos tratando na lição de hoje, e relembrando, separando aqui alguns pontos também, que a gente estará destacando mais à frente aqui na lição. Então, meus irmãos, como eu falei, a gente vai estudar a respeito da ceia, e diferente do batismo em águas, como nós vimos na aula passada, que é realizado somente uma vez, a ceia do Senhor, ela é celebrada repetidas vezes, até a vinda de Cristo. Então, na aula de hoje, nós veremos aqui no tópico 1 a natureza desta celebração, sob diferentes pontos de vista. Estaremos vendo aqui pelo ponto de vista católico, luterano e também o ponto de vista pentecostal, do significado, da natureza da Santa Ceia. Estaremos vendo também no tópico 2, a tripla finalidade da Ceia do Senhor. Alguns autores vão trazer como uma dupla finalidade apenas, mas aqui o autor separa numa tripla finalidade, e é importante essa visão, visto aí em três perspectivas distintas, passado, presente e futuro. No passado, o propósito da Santa Ceia, nessa perspectiva passada, é o de anunciar e celebrar a morte do Senhor. Estaremos falando o porquê que celebramos a morte do Senhor Jesus, Estaremos falando a respeito disso aqui hoje. E também sobre o aspecto presente, sobre a perspectiva presente, o panorama presente, nós vemos a ceia aí com o objetivo de celebrar a comunhão com Cristo e com
a sua igreja. Esse foi até o principal motivo de Paulo ter escrito, né, essas instruções aqui da ceia do Senhor aos coríntios, né, o pessoal da igreja de Corinto, que faltava comunhão ali na igreja de Corinto, né? E sob uma perspectiva futura, né, a finalidade da Santa Ceia é de proclamar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Isso é a esperança da igreja, né? E também estaremos vendo aqui no terceiro tópico, né, como é que nós devemos celebrar a ceia do Senhor, né? Qual é o modo de celebrar a ceia do Senhor? E veremos que a ceia deve ser celebrada com reverência, com alegria e com esperança, né, com expectativa daquilo que há de vir, né, o aspecto futuro da nossa salvação, né? Isso em contraste com o modo indigno, né, de celebrar a ceia, né, que traz aí consequências graves para aqueles que assim procedem, né? Paulo, ele pega nesse ponto aí, nesse capítulo de número 11 da primeira epístola aos Coríntios, né? Nós estaremos citando aqui, falando dos versículos e mostrando para os irmãos essas consequências de celebrar a ceia de forma indigna. Aqui no tópico 1, né, a gente vê que a ceia, quando falamos da natureza da ceia, do significado da ceia, ela possui, na verdade, dois elementos característicos, né, que é o pão e o fruto da vide, né? Eles são aí associados de forma respectiva, né, pelo próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, o pão e o fruto da vide são associados, né, ao corpo moído e ao sangue derramado pelo Senhor Jesus ali no sacrifício pela redenção da humanidade, né? Lucas capítulo 22, 19 e 20, quando Jesus estava ali celebrando a ceia, né, ele fala, né, ele faz essa relação, essa associação do pão com o seu corpo, né, que haveria de ser moído ali no sacrifício pela humanidade, e o sangue derramado ele associa com o fruto ali da vide, né? E com relação ao significado, veja, esses elementos não há contradição, né? Todos sabem que esses são os elementos da ceia, está bem claro lá na Bíblia, né? Ali em Lucas 22, 19 e 20. E com relação ao significado desses elementos, né, tem aí algumas divergências na tradição cristã. O autor traz aqui a tradição da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela entende que esses versículos 19 e 20 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, eles entendem esses versículos aí de forma literal, né? E pregam a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Né? Eles acreditam que os elementos da ceia, eles se transformam literalmente, né, no corpo e no sangue de Jesus, né? Se transformam fisicamente ali em Jesus, né? No corpo e no sangue do Senhor Jesus. E aqui nós vemos, o autor traz, né, pelo menos dois problemas com relação a isso, né? Um problema de natureza lógica, porque quando Cristo ele celebra a ceia, a primeira ceia, ele estava presente fisicamente, e aquele pão e o fruto da vida ali não eram, na verdade, ele, né? Então não houve uma transformação dele naquilo ali, então aquilo, na verdade, era um pão mesmo, né? E um fruto ali da vida, então não era, não houve uma transformação de Jesus naquilo ali, né? Não houve uma transubstanciação, uma mudança daqueles elementos em Cristo, né? E o outro problema é de natureza exegética, né? Porque, na verdade, isso era uma metáfora que o Senhor Jesus estava utilizando. E se a gente for levar tudo ao pé da letra, né? Quando lá em João 10:9 Jesus disse que era a porta, a gente deveria levar também ao pé da letra e considerar que Jesus ali era literalmente uma porta. E isso é um absurdo, né? Então, há pelo menos aí esses dois problemas com relação à transubstanciação. Já após a Reforma Protestante, né, a tradição luterana, ela não acreditava na transubstanciação dos elementos, ou seja, de que esses elementos eles se transformavam em Cristo, mas acreditava que Jesus estava fisicamente ali nos elementos.
Então eles não acreditavam na transubstanciação, nessa transformação, mas acreditavam numa consubstanciação, ou seja, que Jesus estava ali presente sim fisicamente, só não havia uma transformação dos elementos. Então é algo que não houve uma mudança, né? Uma alteração no significado, né, disso daí, né? Não houve uma mudança drástica nesse pensamento. Então, devido a essa forma de pensar, né, tanto na questão da transubstanciação como na consubstanciação, essas tradições, tanto a tradição católica como a tradição luterana, indicam aí que a ceia do Senhor, ela é um sacramento, né? Ou seja, ela transmite graça àqueles que participam dessa celebração, como a gente já falou na aula passada, né? E a gente sabe que isso não é bíblico, né? Não é nem o batismo em águas, nem a ceia do Senhor que vai transmitir a graça ao crente, né? É, na verdade, a fé em Cristo que traz salvação para as nossas vidas. Não é um passe de mágica, né? Onde a pessoa vai ali ingerir, né, o pão e ali o fruto da vida, e ali a pessoa vai, na verdade, se tornar santo, né? Ter comunhão com Cristo. Não é isso que traz comunhão com Cristo. Não é isso que traz a graça de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nós devemos compreender, né? Já a posição pentecostal, né, da nossa igreja, é de que esses elementos, eles simbolizam, veja, não é a transformação, nem ali a presença física de Cristo, né? Mas esses elementos, eles simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né? Só que assim, apesar de Cristo ele não estar presente ali fisicamente, nós acreditamos que ele está presente espiritualmente, né? E assim nós temos ali comunhão com ele, né? Há outros que pensam aí como apenas um memorial, né? Nós acreditamos sim, é um memorial também. Mas há outros que pensam somente como um memorial e que Cristo não está ali presente, não. Nossa posição é de que é um memorial, mas também é uma celebração em que nós temos ali comunhão com Cristo, porque ele está espiritualmente presente. Não fisicamente, como na consubstanciação e na transubstanciação, mas presente espiritualmente. E aqueles elementos ali, eles simbolizam, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né? Nós damos graças por aqueles elementos. Nós não é uma transformação, um ritual em que aqueles elementos serão transformados. Não, isso não acontece, né? O que nós fazemos é agradecer a Deus por aqueles elementos, né, que estão ali simbolizando, né? Simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, a gente percebe que a ceia não é um sacramento, né, mas sim uma ordenança do Senhor Jesus, né? Nós devemos fazer isso em memória dele, é um memorial, né? E os que já participam, né, dessa ceia, da ceia do Senhor, eles já receberam a graça de Deus, né, por meio da fé, já estão em comunhão com Cristo e com a igreja. Não é ali, ao ingerir os elementos da ceia, que os crentes passarão a ser salvos, a ter comunhão com Cristo e com a igreja. Não, eles já têm a comunhão com Cristo e com a igreja, eles já são salvos, e esse aspecto interno, né, como a gente falou na questão do batismo, ele é exteriorizado através da celebração da ceia, como na celebração também do batismo nas águas, que representa, simboliza o batismo espiritual, o batismo do Espírito, ou seja, que o crente ele já recebeu a salvação, já é uma nova criatura. Aqui no tópico 2, então assim, ficou claro nesse tópico 1, né, qual a nossa posição, como é que nós entendemos, e aqui no tópico 2 o autor ele traz o propósito, né, a finalidade da ceia do Senhor, né, qual a finalidade? Qual a finalidade de se celebrar a ceia do Senhor? Então a gente pode dizer que há aqui um triplo propósito na realização da ceia. Esse triplo propósito, ele pode ser visto aí em um tríplice panorama, ou em 3 perspectivas, né? No passado, no presente e no futuro. A gente pode associar a cada um desses aspectos aí, dessas perspectivas, um propósito da celebração da Santa Ceia, né? Se a gente avaliar na perspectiva passada, o propósito da Santa Ceia
é o de anunciar e celebrar a morte do Senhor, que já, veja, já foi realizada, tá entendendo? Então, é uma perspectiva passada, né? Nós estamos ali celebrando e anunciando algo que já ocorreu, que é a morte do Senhor Jesus por nós, né? Como Paulo fala no versículo 26, bem claramente, está no texto áureo e na leitura bíblica em classe, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, eles anunciais a morte do Senhor. Então aqui fica bem claro, né, o propósito da ceia, porque ele repete aqui nos versículos 24 e 25, né, basicamente o que há lá em Lucas, né? O que há lá em Lucas. E aí no versículo 26, Paulo traz os propósitos da ceia, né? Que é um desses, né? Anunciar a morte do Senhor como uma perspectiva passada, né? Algo que já ocorreu. E por que é que nós celebramos a morte de Jesus, né? Muitos acabam não entendendo o motivo de nós celebrarmos a morte do Senhor. Então, mas por que está celebrando a morte? A morte é uma separação, é como se fosse algo ruim. Por que vocês celebram isso? Por que vocês comemoram isso? Né? Talvez alguém de outra religião, que nunca teve acesso, né, à religião cristã, à palavra de Deus, talvez fique confuso nesse momento e não entenda. E possivelmente também até algumas pessoas que estão já na igreja, mas não entendem o porquê celebramos a morte do Senhor Jesus. Nós celebramos a morte de Cristo porque é por meio do sacrifício que Cristo realizou lá na cruz do Calvário que nós obtemos a justificação e a reconciliação com Deus, né? Como Paulo fala bem claramente lá aos Romanos, no capítulo 5, dos versículos 8 até o 11. Paulo diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Né? Veja, era impossível ao homem conseguir justificar-se diante de Deus. Então o próprio Deus, né, envia o seu Filho, se faz carne, na pessoa de Cristo, vem até aqui na terra, morre pela humanidade, para que possamos ser reconciliados novamente com ele, né? Então você veja também Paulo dizendo isso aos Coríntios também, na segunda epístola, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então, essa justificação, ela só é possível por causa da morte de Cristo, e é por isso que celebramos a morte do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não haveria como nós sermos justificados, não haveria como sermos separados dos nossos pecados. Mas Cristo ele morreu para que através do seu sangue pudéssemos ser purificados, né? Muitas pessoas acabam não compreendendo isso, e é por eles não compreenderem isso, né, que nós devemos explicá-los para eles, conscientizá-los de que eles precisam receber a Cristo, de que todos nós pecamos e estamos distantes da glória de Deus, estamos distantes de Deus e precisamos do Senhor Jesus para sermos reconciliados com Ele, né? Então esse é um dos propósitos da Santa Ceia, isso deve ser falado. Olha, Cristo ele morreu para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, né? Esse é o propósito da morte do Senhor Jesus, e é por isso que a ceia do Senhor, ela deve ser realizada com o propósito de anunciar a morte do Senhor Jesus. É o motivo da morte do Senhor Jesus. Por que Cristo morreu por nós? Devemos anunciar isso na Santa Ceia. Outro objetivo da ceia do Senhor
aqui numa perspectiva presente, outro traz como no ponto 3, né? Mas essa perspectiva presente nós vemos a celebração da comunhão com Cristo e com a sua igreja, né? O objetivo de se ajuntar ali dos coríntios, né? Quando Paulo escreve para eles, era o de ter comunhão, era o de ter a koinonia, objetivando o aperfeiçoamento, né? Como o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 ao 27, né? Ele mostra a importância de se congregar, né? De ter ali, de levar em consideração, né? O nosso irmão, porque isso vai trazer aperfeiçoamento para que a gente não viva mais uma vida de pecado. Então, um vai ali animando o outro, um vai ajudando o outro. Isso é a importância da comunhão, né? A comunhão, ela é essencial para a vida cristã, né? Então, o principal motivo de Paulo ter escrito, né, essas instruções a respeito da ceia do Senhor para os coríntios era ali a falta de comunhão que havia na igreja, e a comunhão é um dos propósitos, né, o propósito presente da celebração da ceia do Senhor. Por que celebramos a ceia? Celebramos numa perspectiva passada para anunciar a morte de Cristo, né? Lembrando da morte de Cristo por nós, o motivo dessa morte, e no aspecto presente para termos comunhão com o Senhor Jesus e também com os nossos irmãos. Até porque se não temos comunhão com a igreja, consequentemente também não temos comunhão com o Senhor Jesus, né? E esse era um dos principais motivos ali da igreja de Paulo ter escrito essa epístola aos Coríntios, né? Era a falta de comunhão, né? Como ele diz ali no versículo 11, né, do capítulo 1, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. E ele repete isso aqui no capítulo 11, nos versículos 17 e no versículo 34. No 17 ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, assim, o objetivo de se ajuntar era para algo bom, era para algo melhor. Era para quê? Para a comunhão. Mas eles não estavam se ajuntando para isso. Eles estavam se ajuntando para quê? Ele diz no versículo 34, ó, mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Então, veja, algumas coisas estavam acontecendo ali por causa da falta de comunhão, e isso estava levando, na verdade, ao invés de levar esse ajuntamento, né, que eles faziam ali para celebrar a ceia do Senhor, ao invés de levar a uma celebração com o propósito de reforçar a comunhão com Cristo e com a igreja, estava levando a uma condenação. Estava levando a algo muito contrário ao que deveria levar. Então é isso que Paulo, ele fala aqui no capítulo 11, né? Como em toda Coríntios, mas aqui relativo à ceia do Senhor, né? E na perspectiva passada, para anunciar a morte de Cristo. Na perspectiva presente, o propósito é de termos uma comunhão com Cristo e com a sua igreja. Na perspectiva futura, é o de proclamar a segunda vinda de Cristo, né? Como ele diz aqui no versículo 26, termina dizendo, né? Anunciar a morte do Senhor até que venha. Então aqui nós vemos claramente Paulo fazendo uma referência a algo que haveria de acontecer ainda, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa vinda do Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança, é a nossa expectativa. É o que nos faz viver mais felizes, porque se nós aguardássemos somente pelas coisas aqui da terra, seríamos os mais infelizes do mundo. Viveríamos como vivem as pessoas que não têm esperança após a morte. Mas nós sim temos uma esperança, que é a vinda do Senhor Jesus. Então a ceia ela apresenta esse aspecto escatológico, né, que ajuda a igreja a relembrar da sua esperança, né, esse aspecto futuro da salvação, que é a glorificação, né, que se dará ali após o arrebatamento da igreja, né? É o aspecto final aí da salvação. E aí tem vários versículos, né? Tem os versículos 13 a 18 do capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses,
fala do arrebatamento. Na mesma epístola que Paulo escreve aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, 51 a 54, Paulo fala a respeito do arrebatamento, da glorificação. E também Filipenses 3, 20 e 21, Paulo fala a respeito também da glorificação. Né? Os irmãos leiam esses versículos, né, para que possam estar vendo aí a respeito, né, do aspecto futuro da nossa salvação. Né? O que é que nós aguardamos? Qual a nossa esperança? E isso é para trazer o quê? Para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer alegria para nós. Quando falamos a respeito das coisas futuras, isso nos traz alegria. Então, mais um motivo para celebrarmos a ceia alegres, felizes, porque Cristo morreu por nós para nos trazer salvação, ressuscitou para nos garantir a vida eterna e também esse aspecto futuro, né, mostrando ali que Cristo virá, arrebatará a sua igreja e nós seremos glorificados e seremos semelhantes a Ele, como Paulo fala em Filipenses capítulo 3, 20 e 21. Já no terceiro tópico, né, aqui para finalizar, o autor ele fala a respeito do modo, né, o método de celebração da ceia do Senhor. E como é que nós devemos, então, celebrar a ceia do Senhor? Paulo deixa claro aqui que os coríntios eles estavam celebrando de forma errada, de forma indigna, né, como ele diz, indignamente. Nós vemos aqui no versículo 27, Paulo dizendo assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vemos aqui que isso se refere, nesse indignamente expressão, se refere ao ato de comer e de beber os elementos da ceia, né? E não ao estado, né, do crente, ou seja, dele ser digno ou indigno de celebrar a ceia, até porque ninguém era e nem é hoje, que não é perfeito, né? Apenas aqui na terra, apenas o Senhor Jesus foi perfeito, né? Então nenhum de nós é perfeito, portanto, nenhum de nós seria digno de celebrar a ceia por nós mesmos. Por isso que só podemos participar da ceia quando já somos salvos na pessoa de Cristo. Porque Cristo é quem nos justifica, e não nós mesmos. Nós não conseguimos nos justificar a nós mesmos, pelos nossos atos, pelas nossas obras, mas somos justificados por meio da fé e nos tornamos aptos, assim, já que somos justificados pelo Senhor Jesus, a celebrar a ceia juntamente com os nossos irmãos e na presença ali também do Senhor Jesus, na presença espiritual do Senhor Jesus Cristo. Então, o modo indigno, né, que Paulo fala aqui indignamente, esse modo indigno dos coríntios celebrarem a ceia do Senhor estava relacionado, na verdade, se você ler todo o capítulo aqui e a epístola aos coríntios como um todo, estava relacionado à falta de comunhão entre os irmãos, né, que é essencial à igreja, né, como João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Não é possível ter comunhão com Cristo sem ter comunhão com os nossos irmãos, né? Então aqui a gente vê, Paulo deixa bem claro que havia divisões, dissensões ali na igreja, né? No versículo 18 ele fala isso daqui, no versículo 18 do capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, né? Há entre vós dissensões, e ele até diz que isso era importante, até porque se não houvesse aqui essas discórdias, né, entre eles, não seria possível identificar aqueles que eram corretos e os que estavam agindo errado. Porque dentro da igreja nós sabemos os falsos profetas, aquelas pessoas que estão ali, na verdade, como o joio, né? E a forma de identificarmos é através dessas divisões que há. As pessoas estão pregando heresias, coisas erradas, então elas não são como nós que agimos ali de acordo com a palavra de Deus, né? Paulo diz, e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, até certo ponto isso era importante, só que o que estava acontecendo aqui é que só havia dissensões.
só havia discórdias ali entre os irmãos. Não porque eles estavam trazendo uns a palavra de Deus e outros estavam trazendo heresias. Não por isso, mas simplesmente porque um não gostava do outro. Os dois queriam servir a Cristo, mas um não gostava do outro. Na verdade, isso atrapalhava o serviço ao Senhor. Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, isso faz com que eu não sirva corretamente a Deus. Isso faz com que eu não tenha comunhão com Cristo. Veja, se a pessoa com quem eu não quero ter comunhão, ela não quer servir a Cristo, ela prega heresias, ela faz coisas erradas, eu não estou agindo de forma incorreta. Isso até é correto, isso é estimulado até, tanto por Paulo, até o próprio João também, em suas epístolas, ele fala a respeito. Nós não devemos nem saudar essas pessoas com a paz do Senhor, porque, na verdade, elas agem de forma errada. Devemos nos afastar dessas pessoas. Mas, se é um irmão que quer servir a Deus de verdade, e eu estou ali com uma picuinha com ele, com uma intrigazinha, e aquilo ali está me afastando dele, eu tenho que ir lá e buscar ter comunhão com esse irmão. Então, não é, veja bem, né? Não é no ponto daquela pessoa estar pregando. Agora sim, se a pessoa está pregando heresia e eu me afastei dele por causa disso, aí sim, tudo bem. Agora, se alguém, se um irmão não tem comunhão com o outro por causa de uma besteira, porque falou mal, porque olhou com a cara torta, pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos buscar resolver essas situações e não ficar com essas intrigas. Então era isso que havia lá na igreja de Corinto. Havia muito essas intrigazinhas, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo dizer que pertencia a fulano, o outro pertencia a cicrano, e isso acabava separando ali aqueles irmãos e fazendo com que eles não tivessem comunhão, e isso estava errado, isso era pecado. Isso era errado, foi algo que foi bastante combatido por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. E aí isso fazia com que eles não esperassem uns pelos outros na hora da celebração da ceia do Senhor. E Paulo deixa bem claro, ele diz assim, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Então veja só, ali eles estavam se ajuntando, pensando que estavam celebrando a ceia do Senhor, mas estavam só comendo ali. Não estavam celebrando a ceia do Senhor. Aquilo não é a ceia do Senhor. Então, se isso estava acontecendo, isso está acontecendo na igreja, não é a ceia do Senhor. Por isso devemos buscar estar em comunhão com os outros. Por isso que o pastor, ao celebrar a ceia, ele pergunta se tem algum irmão que quer se desculpar com a igreja, se desculpar com outro irmão, vá até ele, peça desculpas. Se foi algo entre você e Deus, que peça perdão a Deus por aquilo. Porque, meus irmãos, nós não podemos ficar nessa situação, nessas discórdias, numa situação como essa. Veja bem, né? Se for uma picuinha dessa, agora sim, claro, se for o caso de você estar se afastando porque aquela pessoa está pregando algo que vai contra a palavra de Deus ou algo do tipo, você está mais do que certo. Você tem que se afastar mesmo desse tipo de gente. É isso que você deve fazer. Não é desse tipo que a gente está falando. A gente está falando de coisas ali irrelevantes até e que às vezes fazem com que as pessoas se afastem, né? Então, eles não esperavam uns pelos outros, né? Não se importavam com a necessidade do irmão, tinha gente passando até fome, enquanto outros estavam se fartando, né? E essas atitudes traziam consequências graves para as pessoas ali da igreja de Corinto. Olha no versículo 27, Paulo diz que quem fizer isso indignamente, né, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele diz também, no versículo 29, come e bebe para a sua própria condenação. Então é culpado do sangue e do corpo do Senhor Jesus, traz para si condenação e também fraqueza, doença e morte espiritual, como está aí no versículo 30, né? Então, nós vemos aqui essas graves consequências trazidas por aqueles que estão celebrando de forma incorreta a ceia do Senhor. O principal problema aqui na igreja de Corinto era
o da falta de comunhão entre os irmãos. É evidenciado, principalmente aqui, né, por não esperar uns pelos outros, por não se importar, né, se o irmão estava necessitado, né, ia lá, me embriagava, comia muito, e o outro passando fome. Então, é isso aqui que Paulo está destacando, né, de problemas dentro da igreja de Corinto, né? Então, se eles estavam celebrando ali de uma forma irreverente, né, como o autor traz aqui, o que seria, então, uma celebração reverente? Como é que a gente poderia dizer que uma celebração ela é reverente? Então, celebração reverente é uma celebração com ordem, ou seja, onde um irmão espera pelo outro, né, para que possam juntos celebrar a ceia. É uma celebração reverente com disciplina, né, sem comilança, sem embriaguez, né, se preocupando com o irmão. E além de ser, né, para uma celebração ser reverente com ordem e com disciplina, deve ser feita com santidade. Imagina, se Paulo aqui fala que a questão de não esperar uns pelos outros, de também não ali comer muito, se embriagar, não se preocupar com o próximo, se já era algo que trazia todos esses problemas, condenação, culpa, era algo indigno. Imagina só celebrar vivendo uma vida pecaminosa. Imagina só, claro, isso era também errado, isso era pecado, né? Mas vivendo uma vida pecando deliberadamente, se prostituindo, mentindo, fazendo coisas contra a palavra de Deus. Imagina fazer isso de forma deliberada, sem se importar, e ir ali celebrar a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, de forma reverente, deve ser celebrada com santidade. Nós não podemos ter comunhão com Cristo, ou seja, ser uma nova criatura, ter uma vida nova em Deus, se nós vivermos uma vida pecaminosa, né? Nós vemos que João ele também nos fala que aquele que vive uma vida pecaminosa, ele não nasceu de novo, ele não é uma nova criatura. Aquele que nasceu de novo, ele diz, ele não peca, ou seja, não vive uma vida pecaminosa. Se você é uma nova criatura, você não pode mais viver numa vida de pecado, aquela vida que você vivia antes. Aquelas coisas que você fazia antes, você já não faz mais. O seu entendimento agora é renovado pela palavra de Deus. E você agora vai se transformando, você não age mais como o mundo age. Você age de forma diferente. É isso que nós devemos ter em mente para celebrarmos a ceia de forma reverente. Então deve ser com ordem, deve ser com disciplina, deve ser com santidade. É isso que nós devemos ter para celebrar a ceia do Senhor, né? Só que aqui é interessante a gente ver esse versículo 28, quando Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, né? Então se examine, veja, eu estou em comunhão com os meus irmãos? Será que eu cometi algum pecado contra Deus? Porque é uma celebração que tem por objetivo presente, como a gente falou, mostrar comunhão com Cristo, né, e com a igreja. Então, eu preciso estar em comunhão com Deus e bem com os meus irmãos. Então, devemos fazer esse autoexame. E se encontrar um erro, porque tem gente que fica, não vou tomar a ceia não porque eu estou em pecado. Não vou tomar a ceia não porque eu briguei com meu irmão. E aí? Se Jesus voltar hoje, e aí, como é que fica? Então, veja, Paulo fala isso daqui para examinar-se e ir resolver, e retirar o impedimento. Então não é para a gente examinar, encontrar o erro e ficar sem tomar a ceia, não. É para a gente se examinar, encontrar o erro e ir resolver. Aí se for o caso de ter uma disciplina, aí já a pessoa pode ser impedida de tomar aquela ceia até que passe o período da disciplina. Como é o caso da nossa igreja, né? A gente não toma quando está disciplinado. Mas veja, se é um pecado que você cometeu contra Deus, peça perdão a Deus. Se é um pecado que você cometeu contra o seu irmão, peça perdão ao seu irmão. E depois que você fizer isso, tome a ceia. Porque a partir do momento que você pede perdão ao seu irmão e pede perdão a Deus pelo pecado que você cometeu, você é perdoado
e está apto ali, tem comunhão novamente com Deus e com o seu irmão, e com a igreja. Está apto a cear. E essa é a importância, é de nós estarmos a todo instante preparados para a vinda do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. Imagina só, você vive aí, não, hoje eu não vou cear porque eu não estou em comunhão com meu irmão, ou fiz alguma coisa errada. Resolva o problema e vá cear. É isso que nós devemos entender. Eu acho que é uma cultura que as pessoas estão na cabeça, não, eu não vou cear porque é um negócio sério, porque se eu cear, eu vou ser culpado do sangue do corpo de Cristo. É bem verdade. Paulo fala aqui, se você fizer isso, né, cear de forma indigna, né, ali sabendo que está errado e fizer isso daí, não fizer de forma reverente, fizer de forma irreverente, indigna, você vai sofrer essas condenações aqui. Mas veja, se você também estiver errado, você não vai ser salvo também não. Então, faça o que tem que ser feito. Peça perdão a Deus, se pecou contra Deus, e peça perdão a seu irmão, se pecou contra o seu irmão, vá lá e se reconcilie com ele. Faça isso. Faça isso. Ah, não, mas porque fulano viajou. Mas peça perdão a Deus pelo que você fez. E quando fulano chegar, vai lá e pede perdão a fulano. Então tenta resolver isso. Se há algo que trouxe escândalo à igreja, converse com o pastor. Se for o caso de ser disciplinado, seja disciplinado. A disciplina, como a gente já viu aqui nesse trimestre, não é para a morte, mas sim para que a gente venha a estar melhor cada dia, para que a igreja também não venha cometer aquele erro. É isso que nós devemos ter em mente, né? Então, aqui para finalizar, né, a ceia do Senhor ela não deve ser celebrada, meus irmãos, com tristeza. Não é um funeral. Nós não estamos ali com Cristo morto. Jesus está vivo e eternamente vivo. Então, a ceia deve ser celebrada com reverência, como nós já falamos, mas também com alegria, e com alegria não é mais, né? Porque uma coisa não se opõe à outra, né? Então, reformulando, a ceia deve ser celebrada com reverência, com alegria e com esperança. É assim que nós devemos celebrar a ceia do Senhor, né? A conclusão, né, o autor diz aqui, para finalizar a lição, ele diz assim: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, como nós já falamos, que de forma mágica concede graça ao que os dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. Então, o crente já é salvo e celebra a ceia do Senhor. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado, né? Aquela pessoa que continua na vida de pecado. Na próxima lição, lição 11, estaremos estudando o culto da igreja cristã, né? Então, para os irmãos que ficaram até aqui conosco, né? Eu agradeço, peço que curtam esse vídeo, também compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles possam estar ali crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam, neste domingo participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.